Graças a Deus, Deus possa te abençoar poderosamente. Quero desejar a todos uma ótima noite. E estamos ao vivo, como vive o nosso Deus, com mais uma oração das portas abertas. Dessa feita, a 30ª oração, terceira oração dessa série de 31 orações. Deus colocou um propósito no nosso coração, que 2023 não termina sem que Deus ele te honre, sem que Deus faça o diferencial na sua vida. Sabemos que muitas pessoas necessitam de uma resposta, de um milagre, e Deus está disposto a te dar essa resposta, disposto também a te dar esse milagre. Não sei o seu credo religioso, o que você está precisando, o que você está necessitando. Aqui a gente não fala de religião, aqui a gente fala de Deus, tá? Aqui é para todas as pessoas que querem ter um encontro com Deus, que querem estar perto de Deus, que querem ter paz e que precisa ali das bênçãos de Deus, não é verdade? Deus ele tem bênçãos muito grandes para dar para você. E ontem eu falei sobre Jacó, né? Jacó trabalhou para Labão, né? Eu parei na parte que ele falou que tinha trabalhado, né? O patrão dele, e o patrão enriqueceu por causa dele, o sogro Labão, né? Muito bacana essa palavra. Eu quero dividir com vocês a continuação dela. Bom, está aqui no livro de Gênesis 30, versículo 31. Diz assim: Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornareis a apacentar e guardar os teus rebanhos. Se me fizer isto, ou seja, nessa condição, aí eu fico e trabalho para o Senhor. Passarei hoje por todo o teu rebanho e separarei dele todos os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia da manhã, quando vier ver o meu salário. Diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido como furto. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas entenda, Labão é um camarada tão, como eu posso explicar para você, tão enganador, que ele esperou Jacó virar as costas e sumiu com todas as ovelhas salpicadas, malhadas, negras, sumiu com tudo, porque ele não queria que Jacó crescesse. O mal é assim, o mal não quer ver você crescer, o mal quer que as portas fiquem fechadas, o mal não quer que você prospere, não quer que a sua empresa progrida, não quer que os seus negócios cresçam, não quer que você consiga um emprego, não quer que você cresça onde você trabalha. O mal ele só quer ver sua vida regredir, o mal só quer ver você se afundar. Mas entenda, você não pode se basear no mal, você tem que se basear no bem. Quem é o bem, bispo? O bem é Deus. Então Jacó sabia que mesmo se Labão tentasse passar ele para trás, Deus era com ele, e no final das contas Deus ia honrar o fruto do trabalho de Jacó. Aí vamos lá para você entender melhor. Diz assim, versículo 35: Mas naquele mesmo dia, aí tá vendo? Separou Labão os bodes listrados, malhado, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou à mão dos seus filhos,
e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e entre Jacó, apenas o restante do rebanho de Labão. Você vê que Jacó, com maior boa fé, fez um acordo com o sogro dele, o patrão dele, e o sogro tentou passar Jacó para trás. E nos dias de hoje não é diferente, não. Você faz um trato com uma pessoa, a pessoa te promete algo e não cumpre. Por quê? Porque nela há o espírito de Labão. Mas você não pode olhar como se você estivesse sendo prejudicado. Fique em paz. Jacó não olhou nada disso. Jacó confiou apenas em Deus. E quando você confia em Deus, pode tentar te passar para trás, pode tentar te ludibriar, pode tentar te enganar, mas, meu amigo, ninguém engana aquele que é de Deus. Ninguém prejudica aquele que é de Deus. Aparentemente as portas estavam fechadas para quem? Para Jacó. Mas Deus era com Jacó. E Jacó sabia que se ele fizesse a parte dele, a porta ia o quê, bispo? A porta ia se abrir. Assim é comigo, com você. Se você fizer a sua parte, se você se esforçar, se você fizer o seu melhor, Deus vai te abrir uma porta muito grande. Porta essa que o homem não pode fechar. Eu sempre costumo dizer que a porta que Deus abre, o homem não fecha. A porta que o homem abre, a probabilidade dela se fechar é muito grande. Mas a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Eu estou falando com pessoas agora que estão precisando de uma porta de emprego. Está desempregada há muito tempo. Deus abre uma porta hoje de emprego para você. Eu estou falando com pessoas aqui hoje que estão precisando de uma porta de uma dívida paga, da aposentadoria, da pensão, do benefício, do salário. Uma porta de uma provisão, de mantimento. Seu armário está vazio. Deus vai usar alguém para poder fazer esse alimento chegar até você, o recurso para você comprar esse alimento. E você então suprir lá o seu armário. Você que trabalha com vendas, as vendas não estão bem. Deus vai enviar clientes para vocês, as portas dos clientes vão se abrir. Você que trabalha por conta própria, fez vários orçamentos, mas ninguém te chama, seu telefone vai começar a tocar porque a porta desses orçamentos que você fez vai se abrir para você. Talvez tem pessoas tentando fechar as portas para você, mas entenda, você não depende de pessoas, você depende de Deus. Aprenda a depender de Deus, meu irmão. Aprenda a depender de Deus, minha irmã. Por isso que talvez você tenha chorado, por isso que talvez você está triste, você tem sido uma pessoa muito amargurada, porque você tem esperado em homens, e o homem é falho. O dia que você passar a esperar em Deus, você não vai se decepcionar. Por que a gente vê muita gente decepcionada por aí, bispo? Porque espera em homens. Enquanto você esperar no homem, você vai viver uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, porque você está esperando em homens e não em Deus. Aprenda a esperar em Deus. A Bíblia fala que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Está escrito. Está escrito. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você esperar com paciência, com perseverança, fazendo a sua parte, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está agindo em seu favor. Então, Jacó estava trabalhando. Jacó estava fazendo a parte dele, esperando em Deus. E Deus estava trabalhando a respeito de Jacó. Aí vamos lá, no versículo de número 37, o título diz: Jacó enriquece. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plato, e lhe removeu cascas em riscas abertas, deixando aparecer brancura nas varas, as quais assim escochadas pôs ela em frente do rebanho.
nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para se dessedentar-se, para beber água, né? E concebeu quando vinha beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o outro lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs-se o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó a vara à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. O homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, servas, e camelos e jumentas. Viu aí? Ou seja, tentaram passar Jacó para trás, mas Deus foi com Jacó. Deus ajudou Jacó. A Bíblia fala que quando as fracas nasciam, eram de Labão, e quando as fortes nasciam, eram de Jacó. E o homem ficou rico, mais rico, prosperou, as portas se abriu para ele, ele ficou muito próspero, muito bem sucedido, teve servos, servas, jumentos, camelos, ovelhas, rebanhos. Foi um homem que foi escravizado 20 anos pelo seu sogro, mas o dia que ele tomou uma decisão e não aceitou mais ser escravizado, levantou a cabeça dele, foi atrás do sonho dele, Deus fez uma reviravolta na vida dele, e as portas que estavam fechadas para ele se abriu. Ou seja, de empregado passou a ser sócio do sogro dele, e ficou mais rico do que o sogro dele, tá? Deus foi com Jacó. Você veja, né? Depende da gente, depende de você. Tem coisas, pessoal, que eu não posso fazer por você, nem você por mim. Tem coisas que é você que tem que fazer. Tem coisas que você tem que levantar a sua cabeça e dizer: não, meu Deus, conta comigo, eu estou aqui. Ainda que não esteja dando certo, mas eu creio que lá na frente vai dar certo. É esse espírito que Deus quer que o Senhor tenha. É esse espírito que Deus quer que a senhora tenha, um espírito desbravador, um espírito de valentia, um espírito de guerreiro, de guerreira, de lutador, de lutadora. E aí, meu irmão, as portas vão se abrir para você. Eu vou fazer agora a terceira oração das portas abertas, mas antes de eu fazer minha oração, prepara o seu copo com água. Tá o meu copo com água aqui. Não vai embora sem antes eu orar, porque Deus vai abrir uma porta amanhã para você muito grande, tá? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. O nome do canal, Bispo Júnior Silva, você não paga nada, é de graça. Aperte nas letras vermelhas, inscrever-se. Aperte o sininho e a opção todas. Toda vez que tiver uma palavra, o YouTube vai te avisar. E deixe o seu like, muito importante o seu gostei, para o YouTube indicar essa oração para mais gente. Assim como Deus vai te abençoar, vai abençoar também outras pessoas. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E deixe os seus pedidos de oração para a gente orar por você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Pai amado e Pai querido, entramos na presença do Senhor com a oração das portas abertas. Jacó, Senhor, trabalhava para Labão, e durante 20 anos o seu tio e sogro escravizou ele. Ao invés de Jacó ganhar alguma coisa, só ganhava comida e um lugar para dormir. Mas, meu Deus, o dia que ele tomou a decisão, falou: não trabalho mais para o Senhor. Só trabalho para o Senhor nessa condição. Aí foi que o Senhor começou a fazer uma reviravolta na vida dele. De
empregado, ele passou a ser sócio do sogro dele, do patrão dele. E o Senhor tornou ele mais rico do que o patrão dele. A Bíblia fala que quando as ovelhas fracas nasciam, era de Labão, e as fortes eram de Jacó. E assim o homem se enriqueceu, tornou mais rico, próspero, teve ovelhas, jumentos, cabros, enfim, meu pai, rebanhos. O Senhor fez de Jacó um homem poderoso, próspero. O Senhor honrou Jacó. E assim como o Senhor honrou Jacó e abriu a porta para Jacó, abra a porta para este irmão e para esta irmã também. Senhor, abra a porta da casa própria, da dívida paga, meu Deus, do emprego, meu Pai, da causa na justiça, da aposentadoria, da pensão, do benefício, da construção da casa, da compra do terreno, da compra do automóvel, da moto, enfim, Senhor, da dívida paga. Senhor, que portas muito grandes venham se abrir para essa pessoa. Consagra essa água, quando ela tomar dessa água devida para ela. Em nome de Jesus, amém. Beba da água. Graças a Deus. Gente, obrigado pela sua companhia. Irmã Elisa, Deus te abençoe, tá bom? Os irmãos também que estão acompanhando essa oração, que Deus te abençoe também. E amanhã eu volto com vocês às 21h30 com a quarta oração. Gente, é uma campanha. É 31 dias de oração. Hoje foi a terceira. Se você começou a assistir hoje, vai lá no canal, procura as duas primeiras e participa direitinho, tá bom? E participa das 31 certinho, porque essa campanha não acaba sem que as portas venham se abrir para você. Não sei qual a porta você quer que se abra. Eu sei que Deus vai abrir uma porta para você. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Júnior Silva, tá? Nós temos mais de 25 anos de ministério, pregando a palavra de Deus em vários lugares do Brasil. Já rodamos praticamente o Brasil inteiro pregando a palavra. Atualmente estamos no Rio de Janeiro, tá? E a gente quer ajudar você, tá? A gente tem um pouco de experiência que Deus nos deu e a gente quer te ajudar. Nos deixa ajudar você, tá bom? Obrigado pela sua companhia e até amanhã, se assim Deus permitir. Fique com Deus.